Bora lá, pessoal, para mais uma aula, né, de processo penal, concluindo nosso tópico de inquérito policial. Nós vamos tratar hoje de arquivamento e do acordo de não persecução penal do ANPP. Então, aí, artigos 28 e 28A do Código de Processo Penal. Na aula passada, a gente viu o procedimento do inquérito em si, então, artigo 6º, né? Quais são os atos de investigação. Nós vimos também a questão do indiciamento, o isolamento do investigado preso, e os prazos de conclusão e a própria conclusão, né, do inquérito policial, terminando com o relatório da autoridade policial e o encaminhamento para o Ministério Público. E aí a gente chega justamente no que o Ministério Público pode fazer, tá certo? É claro, a primeira coisa que ele pode fazer é oferecer a denúncia. E aí a gente vai observar isso na ação penal, né? A próxima aula depois dessa é o início da ação penal, e aí a gente vai estudar a teoria da ação penal e muito mais. Já a outra possibilidade é de que o Ministério Público acredite que não há prova, e novamente eu até comentei com vocês, é prova aqui no sentido amplo, né? Elementos de informação. Então o MP acha que não há elementos de informação suficientes. Ele nem quer arquivar, mas também não dá para oferecer a denúncia. Então ele vai requisitar novas diligências à autoridade policial, ou até mesmo ele, já que ele pode investigar, a gente também viu isso em aulas passadas, ele mesmo vai e investiga, tá certo? Outra possibilidade é ele requerer que o juiz decline sua competência, ou seja, ele acredita que o juiz não é competente para julgar, o juiz que está atuando naquele inquérito, né? Observando, claro, que o juiz aqui ele não investiga, ele só vai garantir os direitos daquele que é investigado, como também pode suscitar conflito de competência. A gente vai ver isso no finalzinho do semestre, né? Quando dois juízes acham que são competentes ou dois juízes acham que não são. Além disso, ele pode declinar sua atribuição, ou seja, dizer que não é ele aquele promotor, não é aquela promotoria dentro do princípio do promotor natural e dentro da própria distribuição de atribuições do MP. Então, não é ele que deve oferecer denúncia ou suscitar um conflito de atribuições que lembra muito o conflito de competências. Então, eu tenho um leque muito grande do que pode ser feito e um desses atos é o arquivamento do inquérito policial. Então, eu vou arquivar o inquérito porque eu não tenho como oferecer aquela denúncia, ou por falta de provas, ou então porque eu tenho alguma outra causa de impedimento, né? Aquela ação penal não vai prosperar, então não tem para que oferecer a denúncia. E nesse momento eu estou com um pequeno problema. Por quê? Porque o pacote anticrime, a Lei 13.964, ela modificou o arquivamento do inquérito policial, e foi uma modificação muito grande e, ao meu ver, muito boa, né? Porque tira um pouco o juiz da equação, garante a imparcialidade objetiva, que a gente está batendo muito, e foi basicamente o quê? Antigamente, o rito do artigo 28 estabelecia que o MP pedia e o juiz é que arquivava. Agora, com a nova redação, o promotor é que arquiva, né? O juiz não tem nada a ver com isso. Qual é o problema? Nas decisões que nós tivemos no STF, e aí eu cito até a decisão, né, liminar do ministro Luiz Fux, nós tivemos a suspensão do artigo 28. Então, por enquanto, o novo artigo 28, com a redação do pacote anticrime, não se aplica. Eu devo aplicar a redação antiga. Só que, como, né, da mesma maneira que eu falei no juiz de garantias, pode ser que a qualquer momento essa liminar caia. Pode ser que o STF, quando for julgar o mérito propriamente das ADIs, das ações diretas de inconstitucionalidade, ele rejeite a argumentação de inconstitucionalidade, então ele garanta a validade. Portanto, nós vamos precisar, nesse momento, conhecer os dois sistemas. O sistema pré-pacote anticrime,
né? Então, a antiga redação e o sistema pós-pacote anticrime, a nova redação que está, por enquanto, suspensa, tá certo? E depois eu tenho acordo de não persecução penal, que é o quê? Quando o MP verifica que não é caso de arquivamento, que ele poderia oferecer a denúncia, ele não oferece a denúncia, no lugar ele oferece, né, uma proposta aí de acordo para não denunciar, para que não haja continuidade da persecução penal. Então, bora começar aqui por arquivamento, e a primeira coisa que eu tenho que observar são as causas de arquivamento, tá certo? E essas causas de arquivamento vão me trazer aí algumas consequências práticas. A primeira causa, eu até destaquei, que ela vai ser um pouco diferente das demais, é a falta de justa causa para o início do processo. Ausência do lastro probatório, do mínimo de provas para a gente ter o comicio delicti, né, ali o indício de cometimento do crime. O que é que acontece? Como a gente vai ver em aulas seguintes, nós temos o artigo 395 do Código de Processo Penal, que traz a rejeição da denúncia ou da queixa-crime. E aí, uma das causas de rejeição da denúncia, artigo 395, inciso 3º, é a falta de justa causa. Portanto, se não há justa causa, o MP nem deveria oferecer a denúncia, porque já sabe que ela vai ser rejeitada. E essa justa causa é a prova da materialidade, então é a concretude, eu sei que eu tenho materialidade, existência do crime e indícios mínimos de autoria. Preciso ter ali certeza absoluta? Não, isso vai ser provado nessa autoria durante a instrução do processo, na ação penal, isso vai ser decidido para valer na sentença, mas eu preciso de elementos mínimos. Isso é até interessante, pessoal. Pode ser que eu tenha elementos mínimos, ofereça a denúncia, essa denúncia seja aceita, e lá para frente, esses elementos não sejam fortalecidos, ou seja, não tem uma comprovação robusta de que fulano cometeu o crime, e aí ele é absolvido. Até o próprio Ministério Público pode pedir absolvição. Então, eu estou falando aqui da prova da materialidade, indícios mínimos de autoria. Então, não tendo esses dois, não tenho justa causa, não tenho esta condição da ação, que a doutrina até diz que é uma condição autônoma da ação, artigo 395, inciso 3º, eu devo pedir a rejeição, né, pedir pelo rito antigo, ou eu, promotor, devo... Rejeição não, perdão. Pelo rito antigo, né, o promotor pediu arquivamento, ou eu, pelo rito novo, arquivar, tá certo? E um ponto interessante, esse arquivamento faz coisa julgada formal. Eu estou falando aqui coisa julgada pelo rito antigo, porque o rito antigo tem uma decisão judicial, e decisão judicial faz coisa julgada. Então, eu tenho aqui, né, uma coisa julgada formal. O que isso quer dizer? Não há impeditivo para o desarquivamento. Eu posso desarquivar nos termos do artigo 18 do Código de Processo Penal, que é quando surgem novas provas. E, pessoal, o surgimento de nova prova pode ser tanto uma prova efetivamente nova, né, porque advém aí de avanços tecnológicos, então... Eita, começou o panelaço aqui, deixa eu fechar a janela, só um minutinho. Pronto. Fechei a janela, ou seja, eu vou derreter daqui a pouco, né, mas é porque eu estou gravando agora às 8h30 da noite e é o relógio, é o horário do panelaço, né, diário. Não vou fazer nenhum comentário político, é só comentando mesmo que é o horário que está havendo as manifestações. Então, eu posso ter nova prova por avanço tecnológico, exame de DNA, por exemplo, ou posso ter nova prova porque simplesmente essa prova era desconhecida anteriormente, né? Então, ela era desconhecida pela autoridade policial. Então, vai fazer coisa julgada formal, permite que haja o desarquivamento. Ah, mas com rito novo. Eu tenho agora uma decisão administrativa, uma decisão do MP, que não faz coisa julgada, porque não é uma decisão judicial, meramente preclui. Ela preclui, mas ela possibilita, sim, eu vou ter a mesma lógica da coisa julgada formal,
possibilita o desarquivamento do artigo 18 do Código de Processo Penal. Já as seguintes causas, as seguintes hipóteses aqui de arquivamento, elas vão fazer coisa julgada material. E aí o que quer dizer isso? Eu não vou poder desarquivar. Então, uma vez arquivado, acabou. Mesmo que depois eu descubra que aquilo era falso, né? Na verdade vai ter uma exceçãozinha que eu chego já, mas mesmo que eu descubra, arquivou, né? Não pode mais desarquivar. Lembrando novamente, eu estou falando de coisa julgada material quando falo do rito antigo, porque eu precisava da decisão judicial. Pelo rito novo, que é só uma decisão administrativa, eu vou falar apenas de preclusão dessa decisão do promotor. Tá certo? E aí veja quais são as causas, as hipóteses de arquivamento que fazem coisa julgada formal. Ausência de pressupostos processuais ou condições da ação. Nós vamos ver os pressupostos processuais, aí pressupostos de validade, de existência, mais para frente, né? Então, questão de legitimidade, de competência e por aí vai. Condições da ação, eu acabei de citar uma, que é a chamada condição autônoma, que é a falta de justa causa, mas eu vou ter outras condições que também levam à rejeição da denúncia, né, de acordo com o artigo 395, só que agora inciso 2º. A falta de interesse de agir, a falta de legitimidade de agir, a falta de possibilidade jurídica do pedido. Nesses 3 casos eu estou faltando com condições da ação, né, porque eram justamente essas condições: legitimidade de agir, interesse de agir e possibilidade jurídica do pedido. Não se preocupem que a gente vai destrinchar, né, destrinçar, na verdade, a gente fala errado, isso mais à frente. Também, havendo atipicidade formal ou material, que na verdade hoje em dia a gente fala atipicidade conglobante, né, da conduta delituosa. Então eu pego aquela conduta que estava sendo investigada e ela não se adequa ao tipo penal, ao texto que está ali, na verdade é nenhum tipo. Tipicidade formal, ela, né, tem uma bagatela, aplica o princípio da insignificância, né, ou então o princípio da lesividade. Também vou ter a tipicidade, mas a material. Então, havendo a tipicidade, eu tenho um arquivamento que faz coisa julgada material. Causa excludente de ilicitude. Pessoal, causa excludente de ilicitude, como legítima defesa, o estado de necessidade, o estrito cumprimento do dever legal, o exercício regular do direito, né, que são todas causas previstas no artigo 23 ao artigo 25 do Código Penal. Eu vou ter causas específicas, como as aplicadas ao aborto. Eu vou ter causas previstas não na lei, mas na doutrina e na jurisprudência, como consentimento do ofendido. Então, havendo manifesta, né, indiscutível causa excludente de ilicitude, você vai levar aí ao arquivamento. Até porque o que acontece? Se eu oferecer a denúncia, o juiz até pode receber a denúncia, mas logo depois ele vai ter a absolvição sumária, né? A gente vai ver, porque eu tenho o recebimento da denúncia, da queixa, eu tenho o oferecimento da resposta escrita pelo réu, e o juiz logo em sequência, antes da própria instrução e julgamento, analisa, artigo 397, a possibilidade de absolvição sumária. Então, pessoal, se eu vou ter absolvição com um excludente de ilicitude, ou como a gente vai ver agora, excludente de culpabilidade, arquiva, tá certo? Logo. E aí a gente chega na causa excludente de culpabilidade. Então, inexigibilidade de conduta diversa, coação moral irresistível, obediência à ordem hierárquica não manifestamente legal. Então, essas exclusões de culpabilidade vão levar também ao arquivamento. Mas observem que eu fiz até uma anotação aqui de que uma causa excludente de culpabilidade não gera arquivamento, que é a inimputabilidade por doença mental que impossibilite entender o fato criminoso ou se comportar de acordo, que é justamente a inimputabilidade que está no artigo 26, né, caput do Código Penal. Nesse caso, eu devo oferecer a denúncia. Por quê? Porque aquele indivíduo vai ser absolvido no que a gente chama de absolvição imprópria.
É claro, se ele tiver praticado uma conduta atípica, se ele tiver praticado uma conduta que recai no excludente de ilicitude, eu vou arquivar porque eu analiso isso em primeiro lugar. Agora, se a conduta é típica, né, a conduta é ilícita, ou seja, praticamente um delito, só falta culpabilidade por causa dessa extinção de punibilidade, ele não sofre uma condenação, não recebe uma pena, mas eu vou ter a chamada absolvição imprópria. E eu vou ter a possibilidade de aplicar uma sanção penal, que é a medida de segurança. E, pessoal, apesar de não ser pena, a medida de segurança é sanção penal. E, por isso, ela precisa passar por um processo judicial. Tá certo? Eu aplico aquele princípio do nulla pena sine iudicio, não apenas sem juízo. Eu vou dizer, então, não há sanção judicial, né, sanção penal sem juízo. Então, eu preciso de um processo penal que leve a uma sentença de absolvição imprópria, que leve a medida de segurança. Por isso, eu não arquivo, por isso, eu vou denunciar, tá certo? E a última causa de arquivamento, que é a existência de uma causa extintiva de punibilidade. Embora para alguns autores, como o Nutt, né, o Guilherme Nutt, o Guilherme Madeira, perdão, eu não tenho aqui exatamente um arquivamento. Eu tenho um pedido para que o juiz declare a extinção de punibilidade. Até porque, vocês vão lembrar isso lá de Direito Penal, né, Direito Penal 2, a sentença que declara a extinção de punibilidade não é uma sentença absolutória, é meramente uma sentença declaratória. Declaro que o indivíduo morreu, declaro, né, que ele teve anistia, perdão, na verdade não perdão, mas renúncia ao direito de queixa e por aí vai, tá certo? Então, para alguns, eu teria um pedido de arquivamento fundado nessa hipótese, para outros, eu teria um pedido de declaração de extinção de punibilidade, né, como eu observei aí. E aí, como detalhe, né, vocês viram que todas essas causas que estão em verde, como eu comentei, não possibilitam um desarquivamento. Mas, se por acaso houve o arquivamento por extinção de punibilidade baseada na morte do agente, artigo 107, inciso 1º, e depois eu descobri que a morte é falsa, eu posso oferecer a denúncia. Por quê? Porque não é a decisão que cria a extinção de punibilidade. A decisão reconhece, declara que houve uma extinção. A extinção de punibilidade vem do fato que aconteceu, vem da morte, e a decisão só reconhece que houve morte. Se o indivíduo não morreu, aquele fato é inexistente, né? A gente descobriu que a certidão de óbito é falsa, aquele fato é inexistente, a decisão de arquivamento é inexistente, então eu posso oferecer denúncia. Tranquilo? E aí a gente vai agora para o rito de arquivamento, em que nós temos, em primeiro momento, o arquivamento pelo rito pré-Lei 13.964, ou seja, antes do pacote anticrime. E aí vocês vejam o que eu fazia. Primeiro, o promotor requeria o arquivamento e, a partir daí, o juiz iria avaliar esse arquivamento. Ou seja, ele não era, a princípio, obrigado a aceitá-lo. Eu tenho um ato aí complexo, né, entre o juiz e o promotor. E aí o juiz, ele tinha duas possibilidades. Ou ele arquivava, ou ele não arquivava. Vocês estão vendo um mapa mental bem bonitinho. Esse mapa mental eu produzi para newsletter, que eu envio toda sexta-feira. Eu envio um e-mail com uma newsletter, sempre um mapa mental, tudo mais. E aí, quem de vocês quiser se inscrever, tem no meu Instagram, no LF Pinheiro Neto, tem o link, tá certo? Para a inscrição. E eu até comentei, né, coloquei já postagem sobre isso no AVA. Então, eu vou ter aqui, né, esse mapa, esse fluxo, o juiz arquiva ou ele não arquiva. Se ele arquivar, eu vou ter uma decisão judicial, e aí, como eu comentei, eu posso ter o arquivamento que faz coisa julgada formal, o que possibilita o desarquivamento, é o caso, né, de falta de justa causa, e aí eu vou ter o desarquivamento
se aparecerem novas provas, e isso nesse desarquivamento no artigo 18, ou eu posso ter o arquivamento pelos outros motivos que fazem coisa julgada material, e aí não possibilita o desarquivamento. Só que, além disso, o juiz pode decidir em sentido contrário, ou seja, ele pode entender que não é caso de arquivamento. E aí ele vai devolver os autos no artigo 28, o próprio artigo 28 diz isso, no caso do Ministério Público Estadual para o Procurador de Justiça, o próprio artigo 28 diz isso, no caso do Ministério Público da União para o Procurador-Geral, que está isso na súmula 969 do STF, ou, como determina o próprio regimento do MPU, para a segunda, se for específico aí o MPF, para a segunda Câmara de Coordenação e Revisão do MPF. Percebam que eu falo MPU e MPF, né? Por quê? Porque eu não tenho apenas o Ministério Público Federal, eu tenho o Ministério Público da União, que ele pega do trabalho, eleitoral e tudo mais, militar, né? E aí traz o MPF. Então, ou você manda para o Procurador-Geral, novamente, súmula 969, ou você vai enviar, no caso do MPF, especificamente, para a segunda Câmara de Coordenação e Revisão. E aí o que acontece? Ao utilizar-se do princípio da devolutividade, ao enviar esse inquérito, né, o juiz envia, e aí este procurador ele vai poder das duas uma, ou discordar do arquivamento ou ratificar o arquivamento. Caso ele discorde, aí ou ele oferece a denúncia ou ele nomeia outro promotor para fazê-lo. Então, muitas vezes vocês vão ver que na própria estrutura do Ministério Público já há uma previsão de alguém que vai, né, fazer esse oferecimento da denúncia. No caso do MPF, eu já tenho a própria Câmara de Coordenação, né, de coordenação e revisão. Então, ou o próprio procurador oferece, ou ele determina que outro promotor ofereça, com uma observação de que eu não posso determinar que o promotor original ele ofereça isso daqui, tá certo? Porque iria contra a liberdade funcional dele. E aí, caso o procurador concorde com o arquivamento, ele vai lá e ratifica o arquivamento, e nesse caso, o juiz ele é obrigado a reconhecer o arquivamento, né? Obrigado a decidir. Uma coisa interessante, pessoal, é quando eu tenho as ações penais originárias nos tribunais superiores, né? Eu tenho ali por prerrogativa de função o julgamento do presidente no STF, né, por crime comum, o julgamento do governador do estado no STJ, e aí o próprio PGR é que vai oferecer a denúncia, e aí ele vai pedir o arquivamento. Nesse caso, nós temos um entendimento, isso já antes mesmo da Lei 13.964, que ele nem pediria o arquivamento, ele mesmo arquivaria de maneira administrativa. Por quê? Porque o pedido vai para ele mesmo, né? Aliás, a devolução vai para ele mesmo. A gente acabou de ver, se um promotor pede o arquivamento, eu devolvo para a instância superior dentro do MP. Se a instância superior entende pelo arquivamento, eu vou devolver para quem? Eu vou devolver para o Papa? Então, nesse caso, né, eu não tenho o que fazer. Por isso, nós temos um entendimento que é estabelecido hoje que nem preciso pedir, que eu poderia ter o próprio arquivamento administrativo, o que agora é reforçado com a nova redação do artigo 28. Uma outra coisa também importante, pessoal, é que o arquivamento no Brasil deve ser explícito. Um pedido, né, pelo rito antigo, ou agora simplesmente a decisão do promotor, no rito novo, que diga a causa, até para mostrar, opa, foi arquivado, tá certo? E a razão, para saber se pode desarquivar, se não pode. A gente vai ver mais à frente a ação civil ex delicto. Às vezes a razão de um arquivamento, de uma absolvição, vai gerar impacto na possibilidade de uma ação civil. Então, tudo isso nós temos que tomar cuidado, tá certo? Nós temos que observar.
Outra coisa também importante, né? Então, eu só posso ter arquivamento explícito, não posso ter arquivamento implícito. Simplesmente o promotor deixar de arquivar. Não. Né? Se ele só deixar de arquivar, perdão, só deixar de denunciar, ele ficou inerte. Se ele ficou inerte, possibilito que a vítima ofereça ação penal privada subsidiária da pública. Então, nesse caso, eu devo ter o arquivamento só explícito. Implícito não é admitido, simples inércia só vai possibilitar a ação penal privada subsidiária da pública. Tá certo? Outra coisa também importantíssima, se o promotor pediu arquivamento e o arquivamento for deferido, ou pelo rito novo ele arquivar, a vítima não pode oferecer a ação penal privada subsidiária da pública. Por quê? Porque essa, como nós vamos ver mais à frente, só pode ser intentada no caso de inércia do promotor. E, para finalizar, não existe arquivamento, não existe, perdão, recurso contra a decisão de arquivamento. Tá certo? Não há previsão de recurso, de rese, de apelação em nenhum sentido. Pelo rito antigo. Pelo rito novo, nós vamos perceber agora que existe sim um recurso. Então, nós vamos aqui para o rito novo. No rito novo, pessoal, o que é que eu vou ter? Eu vou ter o promotor determinando o arquivamento. Então, ele não pede mais ao juiz, ele simplesmente determina. Depois, este promotor vai comunicar o arquivamento, dizendo, pessoal, eu arquivei. Ele vai comunicar à vítima, ao investigado e à autoridade policial que conduziu aquela investigação. Você veja que o juiz está tão isolado desse procedimento que nem comunicado ele vai ser. Só a vítima, né, o ofendido, o investigado e o delegado. Depois disso, ele vai encaminhar, esse promotor que arquivou, ele encaminha os autos do inquérito para uma instância superior de revisão. Então, isso vai ter que ser determinado pelo regimento interno do Ministério Público e essa instância vai homologar. Então, de ofício, ele já é obrigado a subir com o arquivamento. E aí essa instância pode homologar, seria algo, né, no sentido do que a gente viu, o princípio da devolutividade, em que o procurador pode ratificar o arquivamento, então arquivou, ou ela pode ser contra, o que possibilitaria, tá certo, que houvesse o desarquivamento. E até nesse sentido é interessante o enunciado número 18 do Ministério Público de São Paulo. Pessoal, a gente está com pouca doutrina, a gente começou agora, né, a trabalhar com o pacote anticrime, os livros de processo estão chegando, eu até comprei uns e eles, né, com toda essa situação, ainda não chegaram. Então a gente está com pouca doutrina, mas é interessante que já houve estudos em alguns órgãos. No caso, nós tivemos o enunciado do Ministério Público de São Paulo, também da Defensoria Pública de Minas e vários outros. Esses enunciados, eles não vinculam todo o regime jurídico, todos os profissionais, acabam sendo mais uma orientação interna corporis, tá certo? Daqueles profissionais daquele órgão. E aí esse enunciado, que é um estudo interessante, e inclusive é bacana o do MP de São Paulo, porque quem fez parte desses estudos foi o Rogério Sanches, que é um penalista famoso, que é um livro muito bom sobre o pacote anticrime. Ele diz o seguinte, o enunciado: o desarquivamento do procedimento investigatório, com base em prova nova, prescinde de autorização judicial, sendo inoponível óbice de coisa julgada. Pessoal, eu posso simplesmente desarquivar quando surge uma prova nova, porque nem coisa julgada tem. Né? Eu cheguei a comentar isso com vocês. Então, eu tenho essa possibilidade, né, de ou essa instância superior de revisão concorda com o arquivamento ou discorda. Só que é o seguinte, além de propriamente eu ter essa obrigação de ofício subir, eu posso ter a vítima, ou se ela for menor de idade, né, o incapaz, o seu representante legal, indo contra essa decisão. E aí o que é que vai acontecer?
vai haver uma possibilidade de um recurso administrativo. Então, a vítima, né, ou esse representante legal, pode submeter a matéria para a instância de revisão, num prazo de 30 dias a contar de quando foi comunicado. E esse é um prazo processual. Então, aquela regra, né, de prazo processual, eu não conto o primeiro dia, conto o último. Prazo processual no processo penal não suspende durante final de semana e feriado. Eu só não posso começar no final de semana e feriado, nem finalizar no final de semana e feriado, né? Teria que prorrogar para o próximo dia útil. A gente até está com uma situação agora meio sui generis, né, que o CNJ suspendeu todos os prazos processuais. Então, eu teria esse prazo de 30 dias. Aí você diz, professor, mas por que eu preciso disso se já ia, né, ser enviado isso para revisão de qualquer maneira? É porque, como é um recurso agora, né, não é só uma remessa necessária, eu vou ter a possibilidade de argumentação, de motivação de por que não se deve arquivar. E uma última coisa importante no artigo 28, novo artigo 28, é que nas ações penais relativas a crimes praticados, em detrimento da União, estados e municípios, então aí contra serviços, contra bens e contra interesses, por exemplo, contra um funcionário público no exercício da função, a revisão do arquivamento do inquérito poderá ser provocada pela chefia do órgão a quem couber a sua representação judicial. É como se fosse uma representação da vítima, tá certo? Até porque a vítima, quando ela é uma pessoa jurídica, ela vai ser representada por aquele sócio, né, que está ali previsto, essa representação jurídica no documento fundante da pessoa jurídica, ou quem esteja simplesmente administrando. E aí, já essa previsão expressa, né, de, no caso de crime contra a União, o Estado, o município, vai ser o chefe daquele órgão. Tranquilo? Então, pessoal, nós vamos encerrar esse primeiro vídeo por aqui, na nossa aula de arquivamento e ANPP. Então, essa primeira parte ficou com arquivamento, e a segunda parte nós vamos para o acordo de não persecução penal. Tá certo? Podem ir aí para o próximo vídeo.